Salve minha rapaziada, tudo tranquilo? Presta atenção aqui, porque nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma questão do colégio naval muito rápido. E como que eu vou fazer isso? Através do Teorema de Bezout. Então, já deixa o teu like nesse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas e se inscreve no canal. Solta a vinheta. Voltamos. Cara, eu sempre me questionei, será que tal questão tem uma técnica de fazer que vai ser tão rápido a ponto de ser ridículo? E aí, eu tô aqui hoje para te mostrar que, conhecendo o Teorema de Bezout, tem uma questão que ficava ridícula. Primeiro, eu sempre cito isso em sala de aula, eu sempre falei assim, eu aprendi essa matéria na faculdade, ele era muito usado ao longo de provas de outros teoremas e tudo mais. Quando eu aprendi, eu falei assim, cara, não é possível, isso tem que ter utilidade no colégio naval. E aí, o que diz o Teorema de Bezout? Primeiro, o Teorema de Bezout diz pra gente o seguinte, o MDC entre dois números, chamamos o MDC de dois números de D, por exemplo, o máximo divisor comum entre dois números A e B, ele sempre pode ser representado como sendo uma combinação linear dos dois. Então, o MDC de A com B é D, então D é igual a um número vezes A mais um número vezes B. Isso é claro, sendo M e N pertencentes aos inteiros. E aí, para exemplificar o Teorema de Bezout, eu vou pegar coisas bem bobas, bem tranquilas. Exemplo. Quem seria o MDC, por exemplo, entre 6 e 15? MDC entre 6 e 15, o maior número que divide 6 e 15 concomitantemente é o 3. Então, eu consigo representar o 3 como sendo uma combinação linear entre o 6 e o 15. Como que ficaria isso? Assim, ó. 3 igual 6 vezes 2, 6 vezes menos 2, mais 15 vezes 1. Maneiro isso? Sim ou não? Ou seja, a garantia que eu tenho sobre o Teorema de Bezout é que sempre o MDC entre dois números pode ser representado como sendo uma combinação linear entre esses dois. Você vai ver que o termo combinação linear, ele aparece algumas vezes dentro de matemática. Tem divisibilidade, a gente prova lá que se um número divide A e um número divide B, esse número divide uma combinação linear entre A e B sempre. Enfim. Então, eu vou mostrar o que o Teorema de Bezout tem a ver com algumas coisas importantes que você vai trabalhar. Antes disso, vamos partir para um caso hipotético. Supõe o seguinte, vamos supor que eu quero fazer 2x mais 4y igual a 15. A gente conhece isso, a gente estuda isso normalmente no tópico equações de afontinas. E aí, olha que interessante. Quando você estuda equações de afontinas, o que você tem? O que você tem de maneiro? Você tem o seguinte. Olha, bate o olho contigo. Se eu busco as soluções inteiras x e y, então, ó, eu quero os pares ordenados x e y, onde x e y são inteiros. Então, quero par ordenado x e y pertencente aos inteiros cartesiano inteiro. Tá, então eu quero que tanto x quanto y sejam inteiros. Você concorda comigo que 2x é um número par? Você concorda comigo que 4y representa um número par? Tem como eu adicionar um par mais um par e resultar num ímpar? Poxa, Paulo, não tem como. Uma vez que não tem como, essa equação de afontina não possui soluções inteiras. Ó, vou dizer aqui para você, ó. Não possui soluções inteiras. Pablo, eu tô achando que tu tá dando uma circulada, tá viajando.
Não tô. Você vai ver isso. Olha que interessante. Sempre que você for estudar uma equação de Afontina, e aí normalmente a gente representa equações de Afontinas da forma ax mais by igual a c. E claro, a nível de estudo a gente considera tanto a quanto b quanto c pertencente aos inteiros. Pô, legal. Sempre que você se depara com uma equação dessa forma, aí no Colégio Naval tem uma 2x mais 3y igual a 2018, onde ele pergunta a quantidade de soluções inteiras e positivas. Sempre que você se depara com esse caso, onde você tem duas incógnitas, duas variáveis no caso, igualadas a um número, só com uma equação, você está trabalhando diante de uma Afontina. O que você precisa garantir? Então, ó, para que a... Deixa eu ver se está pegando tudinho. Tá tranquilo. Pô, tô pisando isso aqui toda hora. Para que haja soluções inteiras. Então, ó, para haver soluções inteiras. 2 pontos. Vê se você concorda comigo. Uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa que eu tenho certeza é o seguinte. Se eu falar que o MDC entre A e B ele é igual a K, você estuda em MDC o seguinte. Se o MDC entre A e B é K, significa dizer que K é um divisor de A e K é um divisor de B. Sabendo disso, o que a gente pode usar? Eu posso dizer que o A ele é K vezes um número. E posso dizer que o B ele é K vezes outro número. Uma propriedade bem interessante do MDC é o seguinte. Esses números A1 e A... Vou botar B1 para ficar direitinho. Esses números A1 e B1, eles são primos entre si. Então, ó, o MDC entre A1 e B1 é igual a 1. Pablo, eu acho que tá viajando. Vamos pro exemplo. A gente não falou que o MDC entre 6 e 15 é 3? Então, 6 eu posso escrever como 3 vezes 2. E o 15 eu posso escrever como 3 vezes 5. O 3 e o 5 são primos entre si. Essa é a propriedade. É claro, eu estou pegando o maior divisor comum. Então, isso tem que acontecer de fato. E acho que eu estou entendendo, hein, Pablo? Acabei de te falar o seguinte. O A é K vezes A1 e o B é K vezes B2. B1. Então, para onde eu vou levar isso? Vou trazer para cá, a princípio. Vê se você concorda comigo. Eu sei que, trabalhando nessa possibilidade, A1 vezes K mais B1 vezes K igual a C. Certo? A1 mais B1 vezes K igual a C. Percebe que eu tenho K aqui e que eu tenho K aqui. Coloquei-o em evidência. E aí o que eu vou fazer? Vou passar esse K para lá dividindo. Então eu tenho que A1 mais B1 igual a C dividido por K. E eu quero que você guarde isso no fundo do teu coração. Sempre você tem que ter que o A1 mais B1 é C sobre K. Cara, se o A1 e o B1 são números inteiros, isso aqui tem que ser inteiro. Ou seja, C dividido por K tem que ser um número inteiro. Sei lá, um X qualquer. Com X pertencente aos inteiros. Pablo, o que você está me dizendo? Estou te dizendo uma coisa muito simples, então. Se uma equação de Afontina ela tem solução inteira, então o MDC entre A e B divide o C. Nesse caso, quem é o MDC entre A e B? MDC entre 4 e 2 é 2. E 2 não divide 15. Por isso não tem solução inteira. Pablo, legal. Agora conta pra mim onde que o teorema de Bezout poderia me ajudar. Eu vou pegar meu telefone para ler o enunciado. Olha só. Questão do Colégio Naval, ó. Tirei uma foto da tela e a questão está no enunciado. No enunciado desse vídeo,
Na descrição tá. Inclusive, na descrição do vídeo você também vai encontrar um link para, se você que está se preparando para o Colégio Naval precisar de uma ajuda a mais, você ser aluno do meu curso de matemática, onde tem toda a teoria de matemática, exercício, e você ainda vai ter aula para tirar dúvida, dentre uma infinidade de materiais. Então, se você quiser, já pode clicar e ser aluno. Olha só, CN 2013. Qual é o menor valor positivo de 2160x mais 1180y? Então, ó, 2160x, 2160x mais 1680y. Ele quer saber qual é o menor K possível, sendo positivo. Então, ó, ele quer que o K seja o menor positivo. Menor positivo. E ele fala que os números são inteiros, tá? Ó, inteiros e positivos. Vou até ler de novo o enunciado completo para vocês entenderem. Olha só. Qual é o menor valor positivo de 2160x mais 1680y, sabendo que x e y são números inteiros? Pelo teorema de Bezout, o que eu já sei? Eu sei que 2160x mais 1680y representam uma combinação linear entre 2160 e 1680. E sempre eu consigo escrever o MDC como sendo uma combinação linear entre os dois. Olha, para fazer isso aqui, eu vou usar uma propriedade muito interessante. Eu sei que ambos são múltiplos de 10. Então, posso dizer 10 vezes. Quem é o MDC entre 216 e 168? Eu vou calcular, ó, 216 e 168. Na forma mais fácil possível de calcular o MDC. Por 2, aqui fica 108, aqui fica 84. Por 2, 54, 42. Por 2, 27, 21. Por 3, 9 e 7. Então, o MDC é 8 vezes 3, 24. 10 vezes 24. Então, o MDC aqui é 240. Pô, maneiro. Significa dizer o que, Pablo? Significa dizer que o menor valor positivo que ele pode assumir é o 240. Então, sempre que eu tenho uma combinação linear entre dois inteiros, o menor valor que essa combinação linear pode assumir é o MDC. Então, bati o olho na questão. 2160x mais 1680y. A resposta, o menor valor que aquilo pode assumir, é o MDC entre os números, 2160 e 1680. Então, te mostrei o que é o Teorema de Bezout, onde que ele impacta, que é no estudo das diafontinas, e te mostrei a resolução de uma questão do Colégio Naval. Tu acha que isso daqui merece teu likezinho? Tua inscrição? Então se inscreve nesse canal, porque aqui a gente traz de tudo para você que quer ser um aluno do Colégio Naval, ou da EPK, ou tá buscando aprender matemática. Tamo junto e até a próxima.